Não, né? O quê? Aqui, esses animais. Não sei. Aí o efeito desses animais aqui é. Pessoal, e hoje eu separei para falar com vocês um pouquinho sobre o efeito da nutrição na reprodução de vacas de corte. Então, o efeito da nutrição sobre a reprodução de vacas de corte. Então, um ponto-chave, né, na reprodução, gente, ovinos e corte, é importante. Qual que seria o ponto-chave da nutrição na reprodução? Fala aí para mim. O que é alterar? O que é o ponto-chave? Como é que a gente vai falar aí que a nutrição afeta ou não afeta a reprodução? O que determina isso? Porque quando a vaca, por exemplo, ela está num score bom, está bem alimentada, suplementada com mineral, automaticamente já ajuda ela a estar dando cio, fica mais fácil para ela estar pegando, tendo uma prenhez. Vocês já... O que é mais difícil emprenhar, pensando em gado de corte? Responde para mim, Mariana. O que é mais difícil emprenhar? A primípara ou a nulípara, né? Ou a novilha? Novilha ou primípara? Qual que é mais difícil de emprenhar? Não. É a primípara mais difícil de emprenhar que a novilha. Por quê? Ajuda aí, Rafa. Pelo fato dela já ter tido uma gestação e depois ela abaixou o score corporal dela. Às vezes não chegou ao tempo dela conseguir o scores para ter uma boa, para receber para emprenhar novamente. Ficou meio confuso, Rafa. Ficou. Ficou meio confuso aí. O que acontece com a novilha, né? A novilha, qual é a exigência, né? Eu tava montando aqui, agorinha, uma pirâmide de exigência nutricional. Qual é a primeira exigência do animal? É manter-se e sobrevivência. Não é isso? Ele precisa de energia para manter e sobreviver. Se ele tiver mais do que ele precisa para manter e sobreviver, ele vai produzir leite. Mas isso aí, se for um animal que já tiver tido uma gestação, né? No caso da novilha, então, ela não tem essa exigência de produção de leite. É um ponto positivo para a novilha quando comparado com a primípara. Mas tanto a novilha como as primíparas, elas estão em fase de crescimento. E aí, ó, deixa eu apresentar a pirâmide, né? Eu acho que vocês também já estão careca de conhecer, de saber sobre essa pirâmide, mas é importante frisar. Então, a primeira exigência, a exigência nutricional básica dos animais, né, dos bovinos de corte, vão ser destinados à mantença. Quando eu tiver um excesso de energia, de nutrientes, vai ser destinado à produção de leite. E quando eu tiver um excesso que é suficiente para a produção de leite e para a mantença, eu vou direcionar a energia para o crescimento. E quando eu tiver um excesso de energia para mantença, produção de leite, crescimento, o animal vai começar a acumular condição corporal, né? E quando ele atingir acima de 3, dependendo do tipo de escala, ou 6, dependendo do tipo de escala de avaliação de score de condição corporal, ele vai para o último nível, que é a reprodução. Ou seja, o último nível é a reprodução. A última coisa que o animal vai fazer com sua energia, com seus nutrientes, direcionar para a reprodução. Então, automaticamente, o animal ele tem um déficit nutricional. Primeira coisa que ele vai bloquear é o quê? Reprodução. Segunda coisa, se o déficit nutricional continuar, ele vai perder condição física. Terceira coisa, ele vai suspender o crescimento. Depois, produção de leite. E, por último, ele vai morrer. Então, é dessa forma que funciona. Então, tanto a primípara como a novilha, elas têm exigências de crescimento e depois elas precisam acumular condição corporal e para depois entrar na nova reprodução. No caso da primípara, ela tem um agravante. Ela está em lactante
e ela está em fase de crescimento. Qual que é mais difícil eu emprenhar agora, que vocês já sabem? A novilha ou a primípara? Quem é que tem uma maior exigência nutricional? Se eu der o mesmo alimento para a novilha, o mesmo alimento para primípara, quem é que vai sobressair na próxima estação de monta? Aí a novilha, ela tem um destaque maior, né? Gente, é a novilha. Você não vai ter dificuldade para emprenhar a novilha, não, gente. Não tem dificuldade para emprenhar a novilha. Novilha, ela tá tranquila. É Ela não tava gestante. Ela tá bem. Novilha, que ela tá iniciando essa pirâmide, né? ela tá tranquila. Ela não tava não teve gestação. Ela não teve. A única coisa dela é que ela tá crescendo. Então, a novilha é muito mais fácil você emprenhar uma novilha do que você emprenhar uma primípara. Aí quando você pega e entra ali, você entrar com a mesma dieta, não é suficiente. Então você precisa dar um aporte nutricional melhor para a primípara, porque a primípara, ela agora ela está o quê? Lactante. Eu sempre falei para vocês que a fase que exige, tem uma maior exigência nutricional é a fase de lactação. Todos os animais, eles entram em balanço energético negativo, principalmente no início da lactação. Por quê? Porque eu tenho um crescimento e desenvolvimento do feto, comprime o ruim, diminui a ingestão de alimento do animal. Automaticamente, quando o animal pare, ele tem a lactação, né? Essa lactação tem uma alta demanda de nutrientes, consequentemente, o animal não vai conseguir ingerir o tanto de alimento, comida que ele era necessário para manter tanto a lactação como o desempenho, porque o rumen estava comprimido e ele ainda não deu tempo de recuperar o seu tamanho normal. Então o animal começa a perder condição física. É normal as vacas, todos os animais mamíferos perderem condição física logo no início ali da lactação. Seria os 30 a 45 dias pós-parto. Ficou claro? Sim. E por que a multípara eu não tenho esse problema? Então não é tão grave, é mais tranquilo eu emprenhar a multípara. Usa a mesma linha de raciocínio, vai lá na pirâmide, usa a linha de raciocínio na pirâmide. Seja bem-vinda, viu, Vitória? Qual que é o raciocínio aqui? Todos os animais, eles têm a exigência de mantença. Pronto. Depois que pare, né, no caso a novilha, ela não tem exigência de produção de leite, mas tanto a primípara como a multípara tem. Mas a multípara, ela não vai estar mais crescendo. Então, ela vai conseguir recuperar a sua condição física mais rápido, porque ela não está crescendo mais. Ela diminuiu a exigência. É um ponto positivo para a multípara quando comparado com a primípara. Entendeu? Claro? Sim. Todo mundo entendeu aí? Porque qual dessas aí é mais difícil de emprenhar? Fala aí, Rafa. A primípara. Primípara. Eu não vou ter dificuldade de emprenhar a novilha. Eu vou ter dificuldade de emprenhar a primípara. Por quê? Porque a primípara é a novilha. Ela ficou prenha, ela ainda estava em fase de crescimento, então ela teve que direcionar tanto nutrientes para a gestação como para o seu crescimento, e após isso ainda, ela teve uma alta demanda nutricional por parte da lactação. Então, aí, quando ela pare a primeira vez, ela vai ter exigência de mantença, exigência de lactação e exigência de crescimento. Para ela perde muito em condição corporal. Correto? Vamos dar sequência aqui. Vou voltar lá no... Vou colocar esse slide aqui, mas a gente vai só mais discutir. Então, gente, eu tenho a avaliação. Antes de falar dessa avaliação de score corporal, eu vou mostrar aqui para vocês esse gráfico, né? Onde mostra o balanço energético. Essa linha vermelha, gente, ela é os meses após o parto, né? Meses após o parto. Então, logo após o parto, o animal ele tem uma alta demanda de nutrientes e um grande balanço energético negativo, ou seja, a linha azul aqui, ó, é o balanço energético do animal, está lá embaixo. O animal está perdendo condição física. Após ali seus 60 dias, né, pós-parto, ele começa a recuperar.
ele só vai dar um upgrade na condição física, né, passar aqui do zero, quando ocorrer a desmama, lá por volta do 6º, 7º mês de idade, desmama o animal, né, e normalmente também aos 6 meses o animal, o bezerro, já está consumindo uma grande quantidade de alimento sólido, né, no caso forragem, e aí que eu vou conseguir recuperar a condição física desse animal, para ele estar se preparando para a próxima estação de monta. Correto? Ficou claro esse gráfico aqui? Aproveita que tem pouca gente na sala e pergunta, viu, gente? Conversa aí. Vamos lá. Seja bem-vindo. Fala também, boa tarde. Joia. Dúvida, gente? Vamos seguindo. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o score de condição corporal, né? É uma avaliação subjetiva e tem várias formas de avaliar. Essa aqui eu esqueci quem era o autor, mas normalmente eu tenho essa aqui, ó, que vai de 1 a 6. Tá até errado aqui, eu tenho que corrigir. É 1 a 6. E ela é classificada em magra, média e gorda. A vaca magra, média e gorda. A vaca magra, ela tem um score 1, que é muito magra, né? Ela está num estágio aí de caquético. E magra, que é o superior 2. Média, ela tem inferior, uma média mais para magra e uma média mais para gordinha. E gorda eu tenho uns 5, que é um score bom, e 6, que é muito gorda. Mas o ideal aqui, que para esse animal estar entrando na fase reprodutiva bem, que esteja por volta de 3. É um animal 3 a 4. De acordo com essa classificação aqui, mas eu tenho outras classificações também. Normalmente a classificação mais utilizada para gado de corte é aquela que vai de 1 a 9. Se for de 1 a 9, a gente vai considerar que o ideal é que os animais entrem na estação de monta com score ali acima de 6. Beleza? Aquele score de 1 a 5 é mais utilizada para gado de leite. Aqui é explicando, né? Como que é a situação de cada score de condição corporal, né? O 1 é magro, inferior, o animal está ali sem condição física. Quando a gente faz a avaliação de score de condição corporal, a gente avalia aí, ó, os processos transversos da coluna vertebral, os costados, né, as costelas do animal, o ilho, o isco e a inserção da cauda. Esses são os pontos onde a gente avalia. A gente vai sempre considerar massa muscular e deposição de gordura. Normalmente, animais score de condição corporal 1 inferior, a massa muscular já está bem deficiente. No score 2, que é um animal magro, né? Só que ele ainda tem um restinho de massa muscular. Mas tanto as costelas como os processos transversos, o ilho, isco, a inserção da cauda, são muito aparentes. Aqui já são uma condição desejada para a estação de monta, né? Onde o animal já tem uma boa cobertura, né? Aqui a 3 é inferior, mostra um pouquinho as costelas, mas você observa que o animal não está tão magro. Na condição 4 já está um pouquinho melhor. E aí eu vou ter a condição 5 e 6, que é onde o animal já tem uma boa... No 5 ele já tem uma boa cobertura de gordura e já tem uma boa cobertura muscular. Nesse aqui, 5, não é tão adequado para reprodução, porque normalmente quando o animal entra na estação de monta, e fica gestante, ele começa a ganhar peso. Se o animal entrar na estação de monta com 5, ele vai sair da estação de monta com 6. Isso pode prejudicar a questão do parto, da produção de leite, mas no caso, animais de corte, não tem muito problema com produção de leite, não. Mas não é ideal. O ideal é que ele entre na estação de monta com 3 para sair ali com 5. Beleza? Aqui é um resuminho sobre o score de condição corporal. Aqui eu estava montando, gente, após a avaliação do score de condição corporal, como proceder. É um passo a passo que eu estava montando. Como eu disse aí, para quem chegou primeiro, essa aula eu não acabei ela, não. Eu estou organizando ainda, né? Mas o primeiro passo, né? Chegou lá na fazenda, antes da estação de monta. Vamos separar as vacas de lote de acordo com a ordem de parição. A ordem de parição e SCC. Qual que seria a ordem de parição? Que eu acabei de discutir com vocês. Primípara, novilhas, múltiplas. Beleza? Ideal que a novilha, para ela entrar na estação de monta, gente, ela tem que ter pelo menos aqui, ó, pelo menos 50% do peso adulto. Se o peso adulto do animal é 500 quilos, ela tem que entrar na estação de monta pelo menos com 250 quilos. Se o peso adulto do animal for 600 quilos, ela tem que entrar na estação de monta com pelo menos 300 quilos.
Mas o ideal é que ela tenha uma condição física ali por volta de 3 e 4. É o ideal, uma condição média. Se for naquela avaliação. Se não, 5 e 6, se for de 1 a 9. As primíparas, ela já tem que ter 75% do peso adulto, né? Ela já está mais avançada, então a primípara tem que ter essa condição. Ela está entrando na próxima estação de monta e também ela tem que ter um score ali de entre 3 e 4. Isso aí se for uma classificação de 1 a 6. Múltiplas, elas têm que ter o peso adulto já, né? Tem que ter completado 100%. E tem que ter uma condição física aí de 3 a 4. Aí a gente vai separar isso por lote, viu? Por que separar por lote, gente? Porque aí a gente vai fazer um plano nutricional. Se o animal ele tiver gordo, ele não vai receber um proteico energético, vai entrar com sal mineral só para ele. Se o animal tiver numa condição aqui, ó, magro, de 1 a 2, a gente vai entrar com proteico energético de alto consumo. Se for uma condição média, a gente pode entrar com proteico energético de médio consumo. Então, dependendo, e a gente vai fornecer, fazer um planejamento nutricional de acordo cada lote, de acordo com cada objetivo. Eu não posso simplesmente fazer um lote só, entregar um tipo de um planejamento nutricional para cada um de forma fosse a mesma coisa. Está errado. Beleza? Então, aqui, ó, animais condição corporal entre 5 e 6, só manter peso. Aí, esses animais que estiverem gordos, né, eu vou deixar no pasto, normal. Ali, um pasto mineral, sossegado. Não é interessante que o animal perca muito peso também, não, mesmo que ele seja gordo. Animais com score de condição corporal 3 e 4, eu vou fazer um pequeno ajuste na condição física, mas também não é necessário eu entrar aí com proteinado só para manter o peso. Já tá bom, ó, tá até aqui ó, a sugestão. Fornecer suplemento proteico energético de médio e alto consumo. Depende aí. Se for animal que tiver mais magro, mas aqui é mais manter o peso mesmo desses animais. Eu vou tirar até esse alto consumo aqui, de médio consumo. Eu acredito que um proteinado já resolve essa situação aqui, ó. Resolve essa situação. Por quê? Porque eu quero só manter o peso desses animais aqui, ó, 3 e 4, só manter. Animais com 1 e 2, eu vou entrar com proteica energética de alto consumo. E posso colocar também de 1% peso vivo. Vou deixar 1% peso vivo porque eu quero que esses animais recuperem a condição física. Também posso fazer uma desmama precoce dos bezerros, né? A gente sabe que quando a gente desmama, o animal tem uma tendência a recuperar mais rápido a condição física, só que para eu realizar um desmame precoce e não prejudicar o desempenho dos bezerros, eu preciso entrar com um creep feed antes desse desmame, com o intuito de acostumar a microflora ruminal desses animais, para que ele não sinta tanto quando ele for apartado da mãe. E também oportunizar, essa apartação vai oportunizar para essa vaca uma recuperação da sua condição física. É uma estratégia também. Tá rápido, pessoal? Nada, tranquilo. Tá tranquilo? Tá interessante? Sim. Isso aqui é um passo a passo como vocês vão proceder, entendeu? Você tem que dividir os lotes, colocar e traça a categoria. Animal que está com score alto ali, tá gordo. Eles vão entrar só com pasto e mineralização. Animais com score médio, vamos entrar com proteinado. De seca. Por que proteinado de seca? Por que eu estou falando de seca? Porque normalmente o período crítico desses animais que antecede a estação de monta é a seca. A gente vai estar desmamando esses animais, né, os bezerros dessas vacas, ali mais ou menos no início da seca, né, no mês de maio, junho. E aí, isso aí já é uma estratégia também para oportunizar que essas vacas tenham uma recuperação da condição física. Não posso deixar os bezerros passar a seca mamando nessas vacas, porque elas vão sentir muito. Eu vou desmamar para oportunizar essa recuperação da condição física. E aí eu vou separar por lotes e fazer um manejo nutricional diferenciado para cada uma, para que elas cheguem mais próximo de 3 e 4 na estação de monta. Mas o grande diferencial de tudo isso aqui, gente, é esse aqui, ó. Em todas as situações é necessário garantir oferta de forragem, preferencialmente de qualidade, preferencialmente de qualidade. Então, tem que ter forragem, tem que ter.
Não adianta, não tem suplementação, não tem fornecimento de proteinado se não tiver forragem. E a recuperação, a resposta tanto do suplemento como do proteinado, ela está altamente correlacionada à qualidade e disponibilidade de forragem. É fundamental frisar isso aí, viu, gente? 1 grau na escala equivale mais ou menos a 55. 1 grau, eu falo é o seguinte: se o animal está aqui 3, ele passa para 4, equivale mais ou menos a 50 quilos de peso vivo. Então, se eu sei que os animais eles estão aqui de score 2, eu quero passar eles para 4, eles precisam ganhar 100 quilos. Se eles precisam ganhar 100 quilos e eles têm 6 meses antes da estação de monta, eu vou colocar 100 quilos dividido aí por 180 dias. Quantos gramas que tem que ganhar por dia? Faz as contas aí, Rafa. O animal ele tem score de condição corporal 2. Eu preciso pular para ele para 4. Ou seja, vai ganhar 2 pontos na escala de score de condição corporal. Cada ponto, mais ou menos, equivale a 50 quilos. Se ele precisa ganhar 2 pontos, ele precisa ganhar 100 quilos para chegar na estação de monta com 4. Ou seja, ele precisa ter um ganho de peso de quantas gramas por dia para chegar na estação de monta com um score de condição corporal 4. Aí eu vou pegar 100 quilos, dividido aí. Se falta 6 meses, por exemplo, 180 dias. Se falta 7 meses, 210 dias. Põe aí, então, um exemplo aí, 100 quilos dividido por 180 dias. Quantas gramas que ele precisa ganhar por dia? Fez, Rafa? Fez, Mariana? Fiz E aí? 0,55. Então, no caso, é meio quilo? 550 gramas. 550 gramas. É um desafio. Aí, se você... Então, você não vai conseguir 550 gramas com proteinado. Aí, você tem que fazer um proteico energético de médio ou alto consumo. Isso aí vai variar de acordo com a qualidade do pasto que você tem. Se for um pasto de baixa qualidade, vai com 1% peso vivo. Se for de média ou alta qualidade, mesmo que seja, você pode comer, que você consegue. Mas é importante acompanhar. Show? Isso que eu já falei, né? A lactação é um período de maior exigência nutricional. A capacidade de digestão nesse período aí pós-parto é limitada. É um período necessário para que o animal ocorra a involução uterina e descanso do aparelho reprodutivo. Primíparas precisam completar seu ciclo de crescimento. Qual que é o período e o intervalo entre partos ideal, pessoal? 12 meses. Quanto, Alan? 12. 12 meses. Muito bem, isso é o ideal. Quanto dura uma gestação? Quantos dias? 280 dias. 280. Aí dá uma variadinha ainda, né? 280, 285 dias. Dentro dessa perspectiva aí, se eu tenho aí 285 dias e um ano tem 365 dias, quantos dias que eu tenho para recuperar a condição física desses animais? Faz as contas aí. Eu também que nesse caso aí não seria 80 dias, não. Seria uns 50 dias mais ou menos, né? Porque tem um período evolutivo. Todo. Vamos considerar o período todo, assim, que é necessário para a gente recuperar esse animal. Então, vai ter de 75 a 80 dias para emprenhar esse animal novamente. E dentro desse período, eu tenho que fazer uma recuperação da condição física desse animal também. Porque se esse animal não recuperar a condição física, ele não vai entrar na estação de monta, ele não vai emprenhar. Vou dar um exemplo para vocês. Se o animal ele perder ele, 22% do seu peso corporal após o parto, 22% do peso corporal, se uma vaca ela tem 500 quilos, ela possivelmente, aí, se ela perder 22%, ela vai perder 110 quilos. É possível ela perder aí essa quantidade? É possível. Automaticamente, esse animal já vai entrar em anexo, se acontecer isso, sabia? O animal que ele perde 22% do seu peso vivo, ele entra em anexo. Mas antes de entrar em anexo, ele vai perder eficiência reprodutiva. Esse é o detalhe. Restrição alimentar, gente. Restrição alimentar. Se o animal ele receber ali, 40% da energia da exigência de mantência, por período de 13 a 15 dias, ele também vai entrar em anexo. Isso aí. Se o animal ele precisava receber X, ele só recebeu 40%, ele automaticamente entra em anexo também.
Aí tem a questão do balanço energético, já comentei, que é relacionada aí à exigência aí da lactação. Normalmente a gente vai fornecer aí para essas vacas pós-parto aí, ó, sem balanço energético negativo, 130% das exigências nutricionais requeridas lá no NRC. Uma estratégia bem interessante, gente, é a gente estar fornecendo fontes de gordura. A gordura, eu já falei para vocês que ela tem uma alta concentração energética. Isso aí, como a gente sabe que o rumo do animal está comprimido durante esse período aí pós-parto, a concentração energética é fundamental. Então, o fornecimento de gorduras, fonte de gorduras, vai auxiliar na recuperação mais rápida desses animais aí. É lógico que tem que respeitar ali um limite de 6 a 7% de estratégia na dieta total. Mas é uma estratégia também para a gente estar recuperando. Aí, como exemplo, pode ser o próprio óleo, mas às vezes o óleo fica caro, mas pode ser um caroço de algodão. Eu estava até montando aqui um exemplo real, né? Um lote, isso aqui, inclusive, eu até liguei para Everton, pedi Everton, eu posso citar, não sei quem é que acompanha o Everton aí no Instagram. A BR Embriões, ninguém acompanha a BR Embriões no Instagram? Acompanhe. Tem que acompanhar, pô. Everton é nosso parceiro. Aí Everton postou lá essa semana, né? 174 vagas Nelore, com score de construção corporal 5. Na verdade, ele falou 3, só que eu acredito aí, considerando a escala de 1 a 9, eu mudei para 5. Em sua grande maioria, primíparas, né? A grande maioria vagas primíparas, ou seja, que tem uma maior dificuldade de emprenhar, apresentou 43% de concepção. Isso é bom. Aí ele perguntou, é um resultado bom ou ruim? Nessa situação aí, grande parte eram primíparas e a condição de score corporal dessas vagas magras. Resultado bom ou ruim? Resultado bom. Bom. E aí? Assim, bom, pelo cenário, é bom que tava as vacas. Mas assim, é complicado. É um cenário mais ou menos e com a tendência de piora. Não tem uma tendência de melhora aí, não, porque esses animais que entraram ruins nessa estação de monta, mesmo assim emprenharam, eles vão parir animais bezerros mais pesados ou mais leves? Mais leves. O que manda na fazenda não é o número de bezerros nascidos, o que manda na fazenda é a quantidade de arrobas de bezerro produzidas. Esse é um ponto que muitos de vocês não consideram, tem que considerar. Mais importante do que o número de bezerro é a quantidade de arrobas de bezerro produzida. Esse é um ponto. Aí eu perguntei, né? O que você acha desse resultado? O balanço energético nesses animais será mais severo na próxima estação de monta? E aí, vai respondendo para mim. Nesse caso, isso pecuarista, se ele não intensificar a nutrição desses animais, eles vão ter menos arroba, né? Vai ter. O resultado dele vai ser mais crítico no próximo, né? No próximo ano. E se chegar a emprenhar também, né? Que corre esse risco também. Eu acredito que se ele não intervir com uma suplementação, vai ter um quadro aí de anexo nesses animais, sem contar que eu vou ter animais sendo desmamados mais leves e, consequentemente, menos produção de arroba por hectare. Aí eu perguntei, no caso das primíparas ainda estão em fase de crescimento, agora eu terei uma exigência de manter esse crescimento. O animal já estava magro. Aí, além de estar magro, ele vai ter que direcionar energia para o crescimento, para a lactação e para a mantença. Como que esse animal, qual a condição que esse animal tem de entrar na próxima estação de monta se ele não for suplementado? Anexo, né? Grande parte. Como será a estação de monta nessa fazenda se nada for feito? Grande chance de entrar em anexo se não perder animais, né? Isso afetará o peso da desmama dos bezerros? Vai afetar? Vai. É a questão da programação fetal. A questão também do animal. Se o animal não tem nutrientes para direcionar para o crescimento do bezerro, como que ele vai estar ser mais pesado e vai ser desmamado mais pesado? Como que o animal que ele tem uma condição de física baixa, ele vai ter uma produção de leite suficiente para um crescimento adequado desse animal? É questionável.
Então, isso tudo vai interferir o quê? Nas arrobas produzidas por hectare ano. Programação fetal e aleitamento. O animal não tem condição física, ele não vai aleitar direito. Então, consequentemente, se o bezerro não está mamando direito, ele não vai crescer direito. Vai ter mais problemas nutricionais, mais problemas de desempenho, mais problemas sanitários. Vai ser um animal mais fraco. Eu vou E ter além uma... disso também, se ele não intervir, ele vai ter um bezerro maneiro, né, ao nascimento do próximo ano. Sim, com certeza, um bezerro... A correlação entre o peso ao nascimento e a desmama é alta. Se o animal ele nasce leve, ele é desmamado leve. Uma suplementação alimentar melhora o resultado? Melhoraria esse resultado? É uma pergunta. Essa suplementação seria um gasto ou investimento? Outra pergunta. Nesse caso aí seria um investimento, porque se ele Investimento. continuar, se ele não investir, ele não vai ter o retorno, né? Ele não vai ter um resultado satisfatório nos próximos anos. E além disso, as vacas dele, né? Que são as que vão produzir menos, né? Ao decorrer dos anos. E aí, essa suplementação seria um gasto ou investimento? Hoje vocês teriam condição de dar essa resposta, como alunos que estão aí fazendo praticamente a última aula aí da disciplina de bovinocultura? Eu passaria para ele que era investimento. Seria investimento. Você não pode falar que é investimento. Você não fez as contas. Você tem duas situações bem distintas, viu, gente? Sendo bem honesto para vocês. Tem a situação onde eu tenho baixos índices zootécnicos e tem a situação que eu tenho bons índices zootécnicos, mas é inviável. Eu preciso fazer análise econômica dessa suplementação. Então vamos lá, né, galera? Fazer conta. Porque se não fizer conta, vocês não podem falar nada. Vamos lá. A suplementação estratégica melhoraria esse índice de concepção de 43 para ao menos 53. Se a gente fizer uma suplementação legal, eu conseguiria aumentar facilmente esse índice aí de concepção de 43 para 53 fácil, 10%. Sem problema nenhum. Aí eu considerei aqui, ó, no exemplo A. Vou colocar aqui, ó, exemplo A. Baixa isso aqui. Exemplo B. O A é o que aconteceu, né? O A, 174 matrizes com 43% taxa de concepção. Então, eu vou ter com 75 matrizes prenhas. Vezes, né? Vamos mudar assim, vezes a taxa de natalidade. Nem todas as matrizes ficaram prenhas vão parir, né? Vai ter aborto, a perda gestacional. Então, eu coloquei ó, 75 por 82%, 61 bezerros nascidos, beleza? 61 bezerros nascidos, menos uma taxa de mortalidade aí de 5% na fase de cria, outra 58 bezerros de 6 arrobas. É o que acontece, geralmente. Se as vacas estavam magras, os bezerros vão ser desmamados. Tem que colocar aqui, ó, 6 arrobas, a desmama, né? Coloca aqui a desmama. Aqui eu coloquei a mortalidade na fase de cria, né? 58 bezerros de 6 arrobas, a desmama. Então, o número de arrobas produzida nesse exemplo aqui, gente, foi 348 arrobas. Correto? Correto? Dúvidas? Concordam? Sim. Aí nós fizemos lá uma suplementaçãozinha, né? Pá. Daqui a pouco a gente vai trabalhar a suplementação. Fizemos ali, ó, 174 matrizes, com 53% de taxa de concepção. Eu melhorei em 10%, né, porque eu suplementei, tem que melhorar. Eu vou ter, então, 92 matrizes prenhas. Vezes a taxa de natalidade, a mesma taxa, 82%, é igual a 75 bezerros nascidos, menos a taxa de mortalidade, eu deixei a taxa de mortalidade igual. Poderia considerar até uma taxa de mortalidade menor, visto que os animais são mais sadios, mas eu deixei a mesma coisa. Menos a taxa de mortalidade na cria, 5%, foi igual a 73 bezerros e 7 arrobas. Eu coloquei uma arroba
dá mais para o bezerro, diz que são animais mais bem nutridos, mamaram mais, eles não, a programação fetal aí foi positiva. Então, eu tive aí nesse exemplo aqui, ó, 7 arrobas a desmama de bezerro, desmama. Então, o número de arrobas produzidas, nesse exemplo aqui, foram 541 arrobas. 541 arrobas. Então, eu comparei aqui, ó, 348 arrobas. arrobas com 541 arrobas. Tem que fazer conta, viu, gente? Não adianta responder o treino no SUS, não. 541 arrobas. Aí eu falei, se a diferença dos sistemas, 541 arrobas menos 348 arrobas é igual a 193 arrobas. Um curso aí da arroba do bezerro, a desmama, de R$400. O sistema B, ele proporcionou R$77.200 a mais em arroba de bezerro. Ah, professor, mas e o custo com a suplementação? Calma aí. Vamos avaliar agora o custo de suplementação do bezerro. Vamos aí para o próximo slide. Beleza, isso aqui, ó, gente, eu fiz rapidinho ontem e nem conferi antes, não. Se tiver algum erro aí, vocês me desculpem, a gente corrige agora. Então, o número total de animais, 174. Peso médio, 450 quilos, o peso médio desses animais. Visto que eu tenho aí novilhas e tenho também múltiplas e primeiros. Então, peso médio, coloquei 450 quilos. Nível de suplementação, proteico energético, 0,5%. 0,5% do peso vivo. Dias de suplementação, 45 dias antecedendo a estação de monta. O custo do quilo de suplemento, coloquei R$1,70. O nível de suplementação por animal, aí é só pegar aqui, ó, 0,5% vezes 450, 2,25. Cada animal vai consumir 2,25 kg por dia desse suplemento. Aí eu pego aqui, ó, 2,25, multiplico aí por 45 dias, por 174 facas, vai conferindo, viu, gente? Eu fiz esse negócio, eu não conferi, não. 2,25 vezes 45 vezes 174 vacas, eu vou ter um gasto com suplementação R$29.000. 29 não, pode dar para 30, né? Sem contar os ganhos indiretos que eu tenho com a suplementação. Eu vou bater menos o pasto, eu não vou ter perda de arroba, depois do efeito é só positivo. Eu vou estar desmamando animais mais pesados. Então, se eu tive aí ó, um gasto, um lucro lá com o sistema, melhorando a rentabilidade do sistema com a suplementação, 77 mil, e tive um gasto aí com 29.940, eu tive uma sobra aí ó, de 47.250, porque eu fiz a suplementação. Ah, professor, mas aqui está muito batido minha fazenda. Aí foi um erro de manejo seu. Mas quando a gente erra, a gente tem que corrigir. Então, dobra essa suplementação para 1%. Você vai passar isso aqui para 60 mil o seu custo. E mesmo assim, você ainda vai ter uma lucratividade, uma resposta muito melhor. Talvez até passe lá daqui a 53% de taxa de concepção. Que ainda é um índice não é tão bom, é um índice mais ou menos. Mas é lógico, gente, que a resposta da suplementação é altamente dependente da qualidade e da disponibilidade do pasto. Muitas vezes o cara vai dizer, mas eu vou precisar de gente para tratar desses animais. Cara, muitas vezes a fazenda já paga o funcionário fica lá a tarde toda batendo perna. Isso é verdade. Tá entendendo? Às vezes ele nem precisa, nem muda muita coisa no sistema dele. Aí 174 animais é tranquilo. Se fosse uma fazenda maior, mudaria. Mas eu também, a escala da resposta também seria maior, né? Resposta financeira. E eu coloquei a suplementação em 45 dias. Eu posso fazer, depende da estratégia, eu posso fazer uma suplementação maior. Eu posso estar entrando ali com um proteinado e depois eu passar ali mais para a processação com proteica energética de baixo consumo e chegar mais próximo de alto consumo. Oi. Um período em que tem disponibilidade de pasto, um exemplo. Agora, dezembro. As pastagens ainda estão em desenvolvimento. Ainda não tem o suficiente de forragem. Aí, para melhorar, vamos supor, igual esse resultado que ele teve. O mesmo processo do que eu estou falando. Aí entraria com suplementação proteica energética.
também ia ter um resultado melhor, né? O resultado melhor. Eu, particularmente, o que acontece? Muita gente iniciou a estação de monta, inicia a estação de monta em dezembro. Eu não acho que o certo aqui na nossa região é iniciar a estação de monta em dezembro, não. Tinha que iniciar em janeiro. Faria janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque dezembro, o animal está recuperando condição física. Eu tenho visto Isso é aí, verdade. eu estava até Principalmente conversando lá com na o roça Everton do com relação a isso aí. Everton conversou muito, ele concorda, só que ele falou assim: mas o pessoal quer, Tony. Tá entendendo? O pessoal quer. Mas o ideal não, espera um pouco para iniciar a estação de monta, deixa o animal, o passo recuperar, o animal recuperar a condição física um pouco, mas o pessoal é muito impaciente, porque esse começou em dezembro e até novembro não tinha passo de qualidade, e não fez essa E suplementação. acaba que o pecuarista ele acaba gastando a mais com o protocolo, né? Ele tem que inseminar as vacas mais vezes, tem que desgasta mais os seus touros, né? Sim, não justifica não, esperar um pouquinho. A estação de monta aqui tinha que ser janeiro, fevereiro e março, não tem que fazer estação em dezembro. A não ser que o produtor ele já faça um desenho, uma suplementação, né, de animais. Ou então ele tenha lotes animais que tenham condição melhor, entram mais cedo na estação. Animais que têm condição pior, entram mais tarde. Ele pode dividir em lotes, mas ele tem que dar condição ideal ao animal entrar na estação quando tiver com a condição física boa. E eu não é isso que tem que ser observado, por isso que tem tido esses resultados aí, ó. Igual desses 174 animais, 43%. Não é porque eu tava ruim que eu tive um resultado, uma resposta. Eu tenho que aceitar uma resposta mais ou menos. Tava ruim, sim. Mas eu tinha que evitado essa situação ruim para eu ter sempre uma resposta boa. Teve Beleza? uma propriedade que a gente foi fazer um protocolo de ATF. O gado tava. Tinha duas categorias, tinha primíparas e multíparas. As múltiplas estavam paridas e o gato estava apresentando uma média de score de 3,25, De 1 a 6 ou 1 a 5? de 1 a 5. Aí só que não estava tendo suplementação mineral no rebanho. Mas aí o score não tá ruim, dá para entrar na estação de monta. E não estava tendo suplementação mineral. Agora, a ausência de suplementação mineral implica em outros fatores, outros problemas, tem que ter. Porque os minerais, eles vão participar de diversos processos ali. Eu posso ter aborto, posso ter retenção de placenta, posso ter um monte de coisa por conta de falta de mineralização adequada. Até o macho, o touro, se ele não tiver uma suplementação mineral adequada, por exemplo, o cálcio tem uma associação forte com a mobilidade espermática. O fósforo é fundamental, porque o fósforo está relacionado à formação do ATP, e o ATP é a produção de energia do animal. Então, não tem como eu vou ter uma boa produção de leite, uma boa produção de carne, um bom crescimento gestacional se eu não tiver fósforo adequado. Agora, pode ser que essa fazenda tenha uma terra diferenciada, tenha um pasto diferenciado, favoreça, mas é limitante. Cada caso é um caso, mas não é o ideal. E aí? Como que foi a resposta dele? Eu creio que foi até esse resultado aí, viu, Tonico? Foi que eu observei que Everton postou, acho que foi essa propriedade aí. Não está explicado, né? Nem mineralização tem, né? Não, tinha não. Mas beleza. Eu achei mais ou menos a resposta. Porque talvez se eu estivesse suplementando, talvez teria ter um resultado muito melhor do que esse, né? Não, com certeza. Aqui ele tinha que suplementar. Eu mostrei como A mais B, que ele tinha tido uma rentabilidade. Um rebanho aí de 170 vacas. Você conseguir aumentar a sua produtividade em 50 mil por ano, é um resultado muito positivo. É um rebanho pequeno. 50 mil faz diferença para um pecuarista desse. Só um cara que não sabe fazer as contas. Hein? Tá entendendo? Entendi. Aí o cara paga um veterinário e dá sobra, né?
Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. A idade é o primeiro parto, né? Normalmente é a média brasileira 42 meses. Muita gente, né, já foi até ensinado nas faculdades que o ideal seria 36 meses a primeiro parto, né? Uma meta de muita gente ainda. Mas o ideal é 24 meses, gente. Fazenda eficiente tem que ter o primeiro parto aos 24 meses de idade. Porque isso aí vai influenciar em quantas crias a vaca vai deixar na fazenda, arrobas produzidas por hectareano e diminui o risco de acidente e perda. Como assim diminuir o risco de acidente e perda? Explica aí para mim, gente, esse slide aqui. Explica para mim. Se eu fosse fazer uma prova para vocês, eu ia colocar esse slide e falar assim, explique para mim. Essa diminuição de riscos, você quer que fale geral ou só diminuição de risco? Eu quero que você interprete aí. Ó, a idade é o primeiro parto, diminuir risco, arroba produzida por hectareano, quantas crias a vaca deve deixar na fazenda, diminuir o tempo ocioso desses animais na fazenda. Explica aí para mim. Esse slide. Eu tenho uma reunião agora, 4 horas. Vai ser o último slide. Eu creio que a vaca, quanto mais cedo ela parir, mais crias ela vai produzir. E se ela parir mais tarde, vai acontecer que ela vai produzir menos. Vai produzir menos bezerros mais fracos, talvez, dependendo da genética. Vai produzir menos leite. E com isso, provavelmente o animal pode vir a desenvolver mais doenças, né? Ó, quando o animal, não é questão da doença, não. Quando o animal ele pare mais tarde, ele fica mais tempo na fazenda sem trabalhar, mais tempo ocioso. Só dando gasto e nada de retorno. Hoje, tem um funcionário que recebe salário e não trabalha. É um ponto. Aí eu te pergunto assim, quem produz mais arrobas por hectare ano? Então, na produção por arrobas por hectare ano, tanto a novilha como a primípara, ela vai te entregar mais arrobas por hectare ano do que a multípara. É um fato. Um fato. Outro ponto, estava até conversando ontem com um pecuarista, né? Ele falou assim, ô moço, eu não deixo vaca de terceira cria na minha fazenda, não. Ela pariu 2 vezes, eu mando embora. Por quê? Porque a vaca já completou o crescimento. Ela não vai crescer mais. Aí ele falou assim, ô moço, se eu perder uma vaca de 18 arrobas, ela cair no barranco, ela quebrar a perna, ela morrer lá, o prejuízo é um. Se eu perder uma de 13 arrobas, o prejuízo é outro. Então o animal inteiro ali. A segunda parte eu mando embora. Ô, Toninho, É qual uma que é a viabilidade de uma eu vaca? não tô falando de fazer assim, não. Uma vaca de corte. Oi? Qual que é a viabilidade de uma vaca de corte na propriedade? Quantas crias no máximo que ela pode, a partir do momento ela pode ser descartada? Não, ela aí não é assim, quem trabalha, não. Ela, enquanto ela estiver dando positivo, você pode deixar ela. Ela não emprenhou, tchau. Mas não tem nenhuma média assim de crias que ela pode dar, não? Normalmente isso aí é o mínimo. Né? A gente nem olha isso porque ela é descartada antes. Ela deu vazio, tchau. Mas aí, se fosse avaliado desse ponto de vista aí, ela poderia deixar aí vaca, ela fica 10 anos produzindo. Só que ela perde eficiência. Entendeu? Entendi. O ideal é o quê? O ideal é o quê? Completou o crescimento, na terceira cria manda embora. O ideal. Pode deixar a terceira cria. Ou a hora que ela não emprenhar, ela sai fora, ela tá fora. Então, estratégia, depende da sua estratégia. Mas não aceita-se animais vazios na fazenda. Beleza. Beleza? Porque diminuir riscos. É justamente por isso. Uma coisa eu perder um animal de 18 arrobas, outra coisa eu perder um animal de 13 arrobas. O prejuízo é menor. Se eu perder um animal mais leve, mais novo. E o animal, depois que ele é uma multípara, já completou o crescimento, ela está entregando menos arroba por hectare para mim. Ela está perdendo eficiência. Beleza? Fechando aqui, pessoal. Vou entrar na reunião aí, mas amanhã espero vocês lá na live, às 19 horas. Já foram, né? Não, né? Aqui esses animais? Não sei. Aí o tempo desses animais aqui é